Olá, amigos. Bom, no último vídeo a gente estava falando justamente do processo de expansão do território americano, né, dentro daquela perspectiva do Destino Manifesto e da Marcha para o Oeste, como os Estados Unidos foram incorporando, né, esses territórios, integrando esses territórios novos como áreas agricultáveis, fornecedoras de matérias-primas, principalmente para a indústria da costa leste, né, que estava se consolidando, se desenvolvendo ao longo do século XIX. A gente estava trabalhando justamente esse aspecto. E aqui eu chamo a atenção de vocês, eu gostaria de mostrar um mapa justamente que faz uma comparação da malha ferroviária norte-americana com a malha ferroviária do Brasil. E você vê que são dois países, né, com dimensões continentais e que têm, portanto, né, a necessidade de desenvolvimento desse modal de transporte, e o Brasil praticamente não tem malha ferroviária nenhuma, né, comparado com os Estados Unidos, que tem uma das maiores malhas ferroviárias do mundo, se não me engano, a maior do mundo, tá? Então, aquilo que eu falei, tá vendo? À medida que esses territórios vão sendo incorporados, uma maneira de garantir a posse e o controle desses territórios é justamente integrar, né, essas áreas os grandes centros da costa leste americana via ferrovias. Você percebe que o oeste ainda hoje é uma região que, demograficamente falando, né, do ponto de vista da presença humana das ferrovias, e as ferrovias obviamente mostram isso, é ainda vazio, né? A costa leste americana é bem mais ocupada, né? Tirando aqui a Califórnia, na costa do Pacífico, que tem, né, uma importância econômica, o Vale do Silício e outras indústrias, essa região aqui, né, Colorado, Idaho, Kansas, né, chamado meio oeste americano, é ainda uma região, o estado de Washington tem uma população, acho que, se não me engano, pouco mais de 2 milhões de pessoas, um estado gigante, maior que o estado de Goiás, por exemplo. Enfim, isso mostra que ainda há espaço, né, para esse crescimento. Enquanto nós, infelizmente, olha o Brasil aqui, mal tem um pouquinho aqui de ferrovia na parte sudeste e sul do país aqui. Então, um problema para essa integração, né, dos territórios, uma política que o nosso governo não levou em consideração. Aqui nós temos um mapa que mostra aquele processo, né? Aqui você tem a área onde era originalmente as 13 colônias e aqui os territórios que vão sendo anexados. Essa faixa vai ser, em 1783, os americanos já conseguem, né, o controle sobre esse território dentro dos acordos de paz traçados com os ingleses. No início do século XIX, você tem a questão da anexação da Louisiana, né? Aqui em 1818, a criação do território cedido pelos ingleses. Depois, os territórios conquistados aqui na guerra contra o México. Depois, a incorporação do Texas, né? Da Nova Inglaterra, enfim, desses territórios que vão sendo a passo aqui, né? Crescendo, adquirindo tamanho para o país, para o atual Estados Unidos, dando as dimensões continentais que o país possui. Bom, ao longo desse processo de desenvolvimento, de anexação de territórios, na verdade, desde a colonização, claramente nós percebemos fortes diferenças regionais entre a parte norte dos Estados Unidos e a parte sul dos Estados Unidos, né? Então, desde o período colonial, você tem o norte, aonde se destaca principalmente a atividade manufatureira, né, a atividade industrial, o trabalho livre, uma sociedade dinâmica, capitalista, vamos dizer assim, né, liberal, e o sul, uma sociedade conservadora, agroexportadora, baseada no trabalho escravo, né? Muito parecida com a mentalidade e organização política, social e econômica da sociedade colonial brasileira, por exemplo, né? Então, se houve dentro dos Estados Unidos uma mentalidade colonial parecida com a nossa, parecida em alguns aspectos, obviamente, é a parte sul dos Estados Unidos.
né? Então você tem dois Estados Unidos dentro de um só. O norte, industrializado, trabalho livre, capitalista, e o sul, agrário, exportador, mão de obra escrava. Vai chegar em um momento onde esses dois modelos de país eles vão se chocar. E vão se chocar de uma forma onde não haverá um consenso. E esse momento é, infelizmente, a Guerra Civil Americana, que vai ser uma guerra extremamente devastadora para os Estados Unidos, mas que tem uma importância histórica para o país muito grande. A gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Então você tem um norte, aonde a manutenção da escravidão não é vista com bons olhos, né? Então, o desenvolvimento do capitalismo não é compatível com a manutenção da escravidão. E o sul, onde você tem ali a defesa ferrenha, né, de um modelo econômico baseado no livre comércio, na produção do algodão, na exploração da mão de obra escrava, tá? Então você tem aí essas características muito visíveis. Com o processo de expansão do território americano que a gente acabou de ver, as áreas agricultáveis elas vão aumentar, né? O algodão ele vai ganhando cada vez mais destaque como produto de exportação, né? Importante dentro da pauta da economia americana, como o café foi para o Brasil no século XIX. Então, os sulistas, eles acreditavam que deveriam ter um governo, né? A gestão do país deveria atender os seus interesses. Outra coisa que a gente tem que lembrar, tratando dos Estados Unidos, a questão da forte autonomia que os estados possuem, né? O Pacto Federativo Norte-Americano é diferente do nosso. Lá os estados eles têm uma grande autonomia para legislar sobre vários aspectos, inclusive sobre essa questão da escravidão, né? O argumento que os sulistas usavam é que cada estado deveria decidir se utilizaria ou não a mão de obra escrava, por exemplo, tá? E do outro lado você tinha os nortistas, né, os chamados Yankees, o grupo que era contrário a essa visão de mundo, o grupo que apoiava o desenvolvimento da economia capitalista, da industrialização, que queria um governo, né, um modelo de Estado compatível com essa visão de mundo. Essas duas visões elas se chocaram nas eleições de 1860, né, quando Abraham Lincoln foi eleito e desde o processo eleitoral, um cara que tinha um apoio forte no norte e tinha o discurso de combate à escravidão, um discurso abolicionista, tá? E aí ele aprova a 13ª emenda e essa abolição da escravidão é o fator estupim que leva à guerra civil. Então, o que provoca a guerra civil, na verdade, não é só a questão da escravidão. Muito pelo contrário, você tem ali uma somatória de fatores, das diferenças sociais, econômicas e políticas entre norte e sul. A questão da escravidão é o estupim, é a fagulha que vai incendiar esse imenso barril de pólvora, transformando, né, os Estados Unidos numa guerra civil sem precedentes até então. E aí o Lincoln, como eu disse, ele vence, né, com a proposta, levando a proposta da abolição da escravidão. No ato da sua posse, os estados do sul fundam a chamada confederação, os chamados estados confederados. Isso gera um rompimento entre a federação, a união, né, e a confederação, a união chefiada por Lincoln e a confederação que representava os interesses e os estados sulistas. Vou mostrar no mapa aqui para vocês, que vocês vão perceber. O que está em azul são os chamados estados da união, né, que ficaram junto, né, reconheceram a posse, né, do presidente Lincoln. E a parte sul, chamados Estados Confederados, que lutaram contra a União, né, dentro da Guerra Civil. E aí os estados que se manteram neutros, que é o caso aqui do Missouri, Kentucky, entre outros aqui, né? Mesmo escravocratas continuaram sobre a júdice da parte norte, né? Bom, a guerra começa e o sul, nos primeiros anos, dá uma taca, literalmente, no norte, né? Mas uma guerra que vai se arrastar por longos 5 anos, e na verdade o que acontece? O sul não tem a mesma estrutura econômica que o norte para manter uma guerra a longo prazo. Então o norte, por ser uma região mais populosa,
mais industrializada, com uma maior malha ferroviária, consegue, né, fustigar ali, desgastar o Sul até que, consequentemente, a parte sul vai ser levada à sua derrota, tá? Mesmo assim, durante 5 anos, a guerra ela foi extremamente violenta, matou mais de 500 mil americanos, né? E foi uma das primeiras guerras da era industrial, né? Novas tecnologias foram inseridas nesse conflito, como, por exemplo, a utilização de armas de repetição, a metralhadora Gatling, né? Aquela que você gira uma manivela, ela girava os canos, o revólver Colt, que foi a primeira arma manual de repetição, né? Você tinha ali na sua mão um dispositivo capaz de dar 6 tiros em pouco tempo, né? Encoraçados, a utilização de submarinos, enfim, trouxe aí uma série de inovações tecnológicas, né? Mas foi uma guerra de extrema brutalidade, de extrema violência. E aqui um pouco das imagens que mostram isso, né? Os mortos, as condições dos hospitais de campanha eram precárias, né? Muitos feridos, muitos amputados, sequelados pelos ferimentos da guerra civil, né? Agora, apesar de ser uma catástrofe humana, né, sem dúvida alguma, a guerra civil ela foi, sem dúvida, a chave para a gente entender por que os Estados Unidos no século XX se transformou na potência hegemônica que ele é hoje, né? Porque ela possibilitou que o modelo nortista ele se consolidasse em todo o país. Ou seja, né, aquela visão agroexportadora, né, colonial do Sul, ela vai ser substituída por uma visão capitalista. A população liberta, né, a população afrodescendente, ela pôde ser inserida na sociedade, se converter em mão de obra para esse processo de crescimento econômico. Obviamente, nós temos que ressaltar que mesmo com a abolição, os Estados Unidos até hoje sofrem com problemas raciais crônicos, né? Isso é um fator que nós temos que destacar sem dúvida, principalmente na parte sul do país, que ainda é muito racista. Até a década de 60 você tinha em estados americanos, os negros não podiam frequentar universidades, eles não podiam entrar em bares, né? Você tinha bares, restaurantes destinados aos negros, que eram separados dos brancos, uma série de restrições. E para piorar, é no sul que nós temos uma das instituições que personalizam, né, esse extremismo racial nos Estados Unidos, que é a Ku Klux Klan, a famosa KKK, né, que prega essa ideia da superioridade branca, atentados, espancamentos, linchamentos, enfim, uma série ao longo da história, até hoje, infelizmente, essa organização atua, apesar dos esforços, né, feitos, principalmente na administração Obama, para acabar com essa questão racial no sul dos Estados Unidos e no país como um todo, né? Eu tenho certeza que vocês, pelos filmes, pela literatura, pelo cinema, pelos seriados, têm uma ideia de como é o racismo, né, dentro dos Estados Unidos, tudo bem? Bom, como eu disse, o desenvolvimento americano ele vai ser a chave, a guerra civil ela consolida um modelo econômico capitalista, desenvolvimentista, que vai ser sustentado por uma ação imperialista. Seja inicialmente na anexação de territórios na própria América, né, como nós vimos nesse processo de formação do territorial americano, seja fora da América, a partir principalmente do final do século XIX, os Estados Unidos começam grandes aventuras imperialistas, o domínio do Havaí, depois na Guerra Hispano-Americana consolida o domínio sobre Porto Rico, Cuba, as ilhas de Guam, as Filipinas, no Pacífico, tá? Inclusive nós temos aqui, né, no caso Cuba se transforma numa espécie de protetorado, né? Aqueles países da América Central vão sofrer várias intervenções americanas, o famoso Big Stick, esse dispositivo que aonde os interesses americanos, se eles fossem ameaçados, era legítimo o uso da força, né? O famoso grande porrete, isso significa Big Stick. Então, lógico que essa ascensão ela se completa também, obviamente, pela adoção dessa postura imperialista que vai garantir aos Estados Unidos esse desenvolvimento. A gente encerra aqui esse vídeo falando dos Estados Unidos. No próximo a gente vai começar esse assunto, o processo de unificação da Alemanha e o processo de unificação da Itália. Até mais, tchau, tchau!